Compreendendo corpo, alma e espírito em Ensaio sobre a Cegueira. Entre as muitas interpretações possíveis de Ensaio sobre a Cegueira de José Saramago, uma das mais fecundas é aquela que observa a obra a partir da estrutura tripartida do ser humano: corpo, alma e espírito. Embora o autor não utilize explicitamente essa linguagem nem desenvolva uma antropologia religiosa tradicional, o romance oferece elementos que permitem compreender a epidemia da cegueira branca como um processo de desmontagem dessas três dimensões da existência humana. Ao retirar dos personagens a visão, um dos sentidos que mais contribuem para a organização da vida social, Saramago cria uma situação extrema na qual o ser humano é despido de suas máscaras culturais e reduzido às suas camadas mais profundas. O manicômio torna-se um laboratório antropológico onde é possível observar o que acontece quando o espírito enfraquece e o corpo e a alma assumem o controle da existência. Corpo, a tirania da sobrevivência. A primeira dimensão a emergir com força é o corpo. Desde os momentos iniciais do confinamento, os cegos são confrontados com as necessidades mais elementares da vida biológica. A fome, a sede, o sono, a dor, assim como as funções fisiológicas, passam a ocupar o centro de suas preocupações. O manicômio rapidamente transforma-se num espaço dominado pela escatologia. A sujeira acumula-se, os excrementos espalham-se pelos corredores e os corpos perdem o pudor que antes ajudava a preservar a individualidade. O ser humano deixa de ser percebido como pessoa para tornar-se uma necessidade ambulante. A fome assume um papel particularmente importante. Ela governa as decisões, determina alianças e desencadeia conflitos. O horizonte da existência encurta-se dramaticamente. Já não há projetos, sonhos ou ideais. Existe apenas a próxima refeição. O corpo converte-se em ditador. Essa redução atinge seu ápice quando os chamados cegos maus transformam os alimentos em instrumentos de poder. O corpo feminino passa a ser utilizado como moeda de troca. O sexo deixa de ser expressão de intimidade para tornar-se mecanismo de sobrevivência. A carne é reduzida à sua materialidade mais brutal. A alma, o império das paixões. Os personagens, entretanto, não são dominados apenas pelo corpo. Também a alma, entendida aqui como a esfera psicológica das emoções, dos desejos, dos medos e da identidade, sofre um processo de profunda deterioração. A cegueira provoca um colapso das referências pessoais. Não por acaso, os personagens não possuem nome próprio. São conhecidos apenas por características externas. O médico, a mulher do médico, a rapariga dos óculos escuros, o primeiro cego. Saramago sugere que a identidade humana é mais frágil do que imaginamos. Ao mesmo tempo, o medo torna-se uma força avassaladora. O pânico constante produz comportamentos de manada. Os cegos movem-se impulsionados pelo instinto de autopreservação, muitas vezes incapazes de perceber a dor alheia. O sofrimento do próximo deixa de ser prioridade. Sobreviver torna-se o único objetivo. Nos cegos maus, essa degradação alcança sua forma mais extrema. A alma deixa de ser apenas assustada e torna-se perversa. O prazer da dominação, o sadismo e a obsessão pelo poder
revelam o que acontece quando as paixões humanas deixam de encontrar limites éticos. A alma, portanto, converte-se numa selva de emoções descontroladas. Sem uma instância superior que a oriente, ela oscila entre o medo, o egoísmo, a violência e o desespero. O espírito, a resistência da humanidade. Se o corpo e a alma aparecem constantemente em estado de degradação, o espírito manifesta-se como resistência. O espírito não surge na narrativa através de milagres ou experiências sobrenaturais. Ele aparece na capacidade humana de transcender os próprios interesses em favor do outro. É a dimensão da responsabilidade, da compaixão, da dignidade e da solidariedade. A principal representante dessa esfera é a mulher do médico. Sendo a única personagem que conserva a visão, ela também preserva aquilo que poderíamos chamar de visão moral. Enquanto os demais se deixam dominar pela fome e pelo medo, ela continua vendo pessoas onde os outros enxergam apenas obstáculos ou ameaças. Seu heroísmo não consiste em possuir poderes especiais, mas em recusar-se a abandonar a humanidade. Ela guia, organiza, limpa, alimenta e consola. Quando lava as mulheres após os abusos sofridos, ou quando divide os escassos recursos do grupo, realiza atos de restauração espiritual. A visão que ela preserva não é apenas física, é a capacidade de reconhecer a dignidade humana mesmo em meio à degradação. A regressão aos reinos inferiores. Uma das imagens mais impressionantes da obra surge das comparações frequentes entre os seres humanos e outros reinos da natureza. Quando estão acordados e lutando pela sobrevivência, os cegos comportam-se como animais, disputam comida, defendem territórios e obedecem aos impulsos mais primitivos. A cultura parece desaparecer, restando apenas o instinto. Quando dormem, a regressão parece ainda maior. Os corpos amontoados no chão perdem movimento, identidade e intenção. Tornam-se quase minerais. São massas inertes espalhadas pelo espaço semelhantes a pedras abandonadas. Nesse contexto, a mulher do médico representa a preservação da condição humana. Enquanto os demais oscilam entre a animalidade e a mineralização, ela mantém viva a dimensão espiritual. Curiosamente, o cão das lágrimas realiza o movimento inverso. Em um mundo onde muitos humanos abandonaram a compaixão, o animal aproxima-se da mulher do médico e acolhe sua dor. Ao lamber suas lágrimas, ele manifesta uma sensibilidade que muitos humanos perderam. É como se Saramago invertesse momentaneamente a hierarquia da criação. Os humanos descem à brutalidade enquanto o cão ascende à compaixão. O conflito entre vitalismo e humanidade. A dinâmica do romance pode ser compreendida também como um conflito entre duas formas de viver. De um lado, está o vitalismo egoísta, a crença de que a vida biológica é o valor supremo. Os cegos maus representam essa lógica. Para sobreviver, estão dispostos a explorar, humilhar e destruir. O próprio Estado age segundo o mesmo princípio ao isolar os infectados e autorizar o uso da força letal para impedir fugas. A preservação da vida física torna-se mais importante do que a preservação da dignidade humana. De outro lado, encontra-se a mulher do médico. Ela compreende que a verdadeira humanidade exige sacrifício. Em vez de proteger exclusivamente a si mesma, escolhe carregar os fardos dos outros.
Sua vida adquire significado precisamente porque ela está disposta a perdê-la em benefício do próximo. A obra sugere que a simples sobrevivência não basta para definir uma vida humana. Quando a existência é reduzida a um instinto de conservação, o ser humano transforma-se numa fera. A humanidade nasce quando alguém é capaz de dizer não ao egoísmo em nome de um bem maior. A moral como critério humano. Todas essas observações conduzem a uma conclusão central. Aquilo que torna o ser humano verdadeiramente humano é a moral. Não se trata de moralismo social ou de mera obediência a regras externas. Trata-se da capacidade de reconhecer o outro como semelhante e agir responsavelmente diante dele. Quando essa capacidade desaparece, permanecem apenas o corpo e a alma em estado bruto. Restam a fome, o medo, a violência e a busca incessante pela própria sobrevivência. Quando ela permanece viva, surge aquilo que Saramago parece considerar a mais alta expressão da humanidade: a solidariedade. É justamente essa percepção que encontra sua formulação definitiva no célebre diálogo que encerra o romance. Penso que não cegamos. Penso que estamos cegos. Cegos que veem. Cegos que, vendo, não veem. A verdadeira cegueira não é, portanto, a dos olhos. É a incapacidade de enxergar o próximo. Conclusão. Lido sob a perspectiva do corpo, da alma e do espírito, Ensaio sobre a cegueira revela-se uma poderosa reflexão sobre a condição humana. O corpo aparece como a esfera das necessidades biológicas, a alma como o território das emoções e paixões, e o espírito como a capacidade de transcendência moral. Dentro do manicômio, quase todos os personagens tornam-se prisioneiros do corpo e da alma. A fome e o medo governam suas escolhas. A mulher do médico, porém, preserva a dimensão espiritual da existência e impede que a humanidade desapareça completamente. Saramago sugere com isso que a civilização não depende apenas de instituições, leis ou tecnologias. Ela depende, sobretudo, da capacidade humana de enxergar o outro e assumir responsabilidade por ele. Quando essa visão moral desaparece, restam apenas animais lutando pela sobrevivência. Quando ela permanece viva, mesmo em meio ao caos, ainda existe esperança de humanidade.